Vamos ministrar algo ao vosso coração que está no livro do profeta Jeremias. Por favor, abra sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias. O capítulo é o capítulo de número 1. Nós vamos aqui encontrar nesses versículos de número 11, versículo de número 12, a visão que o Senhor Deus dá ao profeta Jeremias a respeito da vara de amendoeira. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre a amendoeira e os filhos de Deus. Nós vamos traçar aqui um paralelo, entre a amendoeira e os filhos de Deus, e aí então chegarmos a uma conclusão nesta noite de Santa Ceia. Antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de dar a você uma pequena síntese de quem era o profeta Jeremias. Segundo a Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias, ele era de uma família de sacerdotes, e diz a Bíblia que ele começou a anunciar as mensagens do Senhor por volta do ano de número 627 a.C. O profeta Jeremias é mais conhecido pela Bíblia Sagrada como o profeta das lamentações, por ter um coração quebrantado, por se apresentar sempre diante de Deus de uma maneira quebrantada, intercedendo a Deus por Israel, por Jerusalém. E ele veio a morrer por volta do ano 580, provavelmente na cidade do Egito. Mas o que é lindo na vida deste homem é que a Bíblia diz que ele anunciou a respeito do juízo de Deus. Ele disse que Deus faria cair sobre o povo de Israel um castigo pelos pecados de Israel. Jeremias, embora ele fosse um homem que amasse muito a nação de Israel, ele fosse um profeta de Deus, ele não se furtou de ser boca de Deus para a vida de Israel. Então Jeremias, ainda quando ele vivia no meio de Israel, ele teve o privilégio de ver se cumprir as suas profecias. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor, por exemplo, destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e as suas portas e levou prisioneiro para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo de Israel. Mas Jeremias, ele também foi boca de Deus quando ele disse que o Senhor libertaria Israel novamente, o Senhor restauraria Israel novamente, Israel voltaria a ser uma grande nação. Jeremias, que amava profundamente o seu povo, embora as suas profecias, fossem profecias duras, fossem profecias de juízo, mas ele amava profundamente o seu povo, e ele não tinha prazer em declarar essas palavras duras, porém ele o fazia por obediência a Deus. Então Deus honrava a palavra que saía da boca de Jeremias. E Jeremias, no início do seu ministério, ele vai declarar que ele não é totalmente capaz de ser boca de Deus. Ele vai julgar-se um menino, ele vai julgar-se um jovem incapaz, uma criança para tamanha responsabilidade. Porém, o Senhor aparece a ele no versículo de número 6, e o Senhor diz, ele diz, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas no versículo 7 o Senhor vai dizer para ele, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, você irá, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então, Jeremias, ele era este homem. Ele era um profeta totalmente submisso à vontade de Deus. Ele era um profeta comprometido com a mensagem que ele recebia de Deus, e ele deveria transferir essa mensagem à igreja. Doesse a quem doer, machucasse a quem machucasse, mas ele era profeta de Deus. E eu tenho comigo sempre uma frase que eu carrego para a minha vida, para o meu ministério. Eu sempre, quando chego na presença de Deus, num culto como esse, eu sempre tenho o hábito de dizer para o Senhor, Senhor, fala comigo, mas não fala aquilo que eu quero ouvir,
Não fale aquilo que agrada a minha alma, não fale aquilo que satisfaz o meu coração, mas fale aquilo que me confronta, fale aquilo que me muda, fale aquilo que me transforma, fale aquilo que vai produzir mudança na minha vida para que eu possa te agradar e fazer a sua vontade. Então, gente, Jeremias ele era um profeta, que nem sempre ele profetizava aquilo que a nação gostaria de ouvir. E num determinado momento do seu ministério, ele se deparou com esta visão, que é a visão do versículo 11 e versículo 12. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe-me por favor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: o que tu vês, Jeremias? E o Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você pode repetir isso juntamente comigo? Deus vela pela sua palavra. Olha para a pessoa que está ao seu lado e faça essa afirmação com muita educação, muito carinho, e diga para essa pessoa: Deus ele te trouxe aqui porque Ele quer cumprir a palavra dEle na sua vida. Diga isso, Deus quer cumprir a palavra dEle, Ele vela pela palavra dEle, Ele vela pela palavra dEle, Ele não esquece aquilo que Ele promete. Ele não é um menino, Ele não é uma criança. Você não está na presença de um Deus de pau, de um Deus de pedra, você não está na presença de um Deus de barro. Você está na presença de um Deus nessa noite que vela para cumprir a sua palavra. Amém, igreja? Nós vamos, antes de mais nada, antes de nós falarmos sobre a visão, a Bíblia diz aqui que o Jeremias, quando ele foi indagado pelo Senhor, ele respondeu que ele estava vendo uma vara de amendoeira. Então, deixa-me falar um pouquinho para vocês sobre a amendoeira, para facilitar o nosso entendimento. A amendoeira, gente, é, na verdade, uma árvore que tem a sua origem na Ásia Menor e também no Nordeste da África. E segundo a tradição, ela é cultivada desde as antiguidades, mais precisamente perto do mar Mediterrâneo. A sua cultura diz que ela se desenvolve nos lugares rochosos, à beira de estradas, por exemplo, onde o terreno é muito pedregoso, aonde existe dificuldade, é ali que a amendoeira se desenvolve. Por exemplo, em Portugal, na cidade do Algarve, é um lugar onde eu já tive a alegria e o privilégio de estar. É um lugar que por onde você anda, você vê amendoeiras. Ao derredor das estradas, nos lugares mais difíceis e mais rochosos, você vai encontrar muitas amendoeiras. E quando nós passamos por ali, nós vemos as amendoeiras florescendo. E quando as amendoeiras elas florescem, naturalmente entre os meses de fevereiro e de abril, elas estão anunciando para nós que está chegando a primavera. A semente do fruto da amendoeira é aquilo que nós chamamos de amêndoas. A semente do fruto da amendoeira é aquilo que nós chamamos de amêndoas. E a amendoeira, gente, ela produz dois tipos de frutos, ou seja, o fruto doce e o fruto amargo. Os frutos doces, segundo a cultura, eles têm uma variedade na sua essência comestível. Por quê? Porque na sua textura normalmente maleável, ela traz um sabor maravilhoso e amanteigado. Ela tem uma forma oval, ou seja, o fruto doce da amendoeira, ele é comestível, ele é apetitoso. Já o fruto amargo, eles são usados para fazer o óleo da amendoeira. E o óleo, minha gente, ele é utilizado como agente de condimento para os alimentos, para os licores. De outra forma, dizendo, eles não são comestíveis. Por quê? Porque ele contém na sua essência, na sua substância, resíduos tóxicos, como por exemplo, o ácido hidrociânico.
ele é extremamente tóxico, mas ele é útil para fazer o óleo, ele é útil para fazer outras coisas. E esta substância tóxica, ela é removida quando está sendo fabricado o óleo da amêndoa. O que isso tem a ver com os filhos de Deus? Tem a ver porque, assim como a amêndoa, gente, também os filhos de Deus, existem aqueles que são doces e aqueles que são amargos. Também há cristãos doces e cristãos amargos. E os filhos de Deus doces são aqueles que geralmente aceitam e recebem as orientações da palavra profética de Deus com alegria. Mesmo quando Deus fala de maneira dura, mesmo quando Deus fala de maneira a produzir correção, essa pessoa ela recebe, essa pessoa ela se alegra, essa pessoa ela bendiz o nome do Senhor. Por quê? Porque essa pessoa doce, ela traz na sua essência a doçura. Ela sabe que se Deus está falando com ele, se Deus está falando com ela, é porque Deus quer produzir uma mudança, porque Deus quer produzir uma transformação. Amém ou não amém? Já as pessoas amargas, ao contrário das doces, elas trazem em seus próprios caminhos a sua própria decisão. Geralmente, os frutos que são representados pelas amêndoas amargas são aquelas pessoas que trazem em si as suas próprias direções, os seus próprios direcionamentos. Geralmente são aquelas pessoas que não precisam e não dependem de Deus, dizem que dependem, mas tomam as suas próprias decisões, falam que Deus é o seu Pai, mas não o obedecem de todo o coração. Então, essas pessoas são representadas pelas amêndoas amargas. E na simbologia bíblica, gente, a vara, porque o profeta disse aqui, o Senhor diz: o que é que tu está vendo, Jeremias? Ele diz: vejo uma vara de amendoeira. Na simbologia bíblica, gente, a vara, ela aponta para pessoas. Diga comigo assim: a vara aponta para mim. A Bíblia diz em João 15, versículo 5, que Jesus, ele fez essa afirmação. Ele diz assim: vós sois as varas. Então, quando a Bíblia está falando da vara, Jeremias disse, quando Deus perguntou: o que é que você vê? Ele disse assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Então, ele estava mostrando, através desta simbologia, que a vara de amendoeira, ela vai significar então uma pessoa vigilante. Por quê? Porque a palavra amendoeira, na sua origem hebraica, que quer dizer shoked, no hebraico significa vigilante. Então, quando Jeremias profetizou e falou para Deus que ele estava vendo uma vara de amendoeira, ele estava dizendo assim: igreja, eu vejo uma pessoa vigilante, eu vejo uma pessoa prudente, eu vejo uma pessoa que tem como primazia na sua vida a vigilância, a prudência. E tem esse nome, por quê? Porque é a primeira planta a florescer na primavera. A amendoeira é a primeira planta a florescer na primavera. É como se a amendoeira ficasse vigiando a chegada da primavera. A amendoeira, ela é a primeira a dar os sinais de que a primavera está chegando. Então, ela fica vigiando para dar a nós o sinal de que o inverno está acabando e a primavera está chegando. E quando ocorre esse equinócio da primavera, gente, ela quer dizer para nós que Deus está trabalhando em favor da sua igreja. E o inverno que representa a dificuldade, o inverno que representa a luta, o inverno que representa o problema, o inverno que representa as dificuldades que são geradas muitas vezes em alguns lugares e países e cidades, por exemplo, como a chuva em abundância. O Senhor então está dizendo: igreja, o inverno vai passar e a primavera
primavera vai chegar. E quem declara isso? Quem declara isso é o florescer da amendoeira. Por quê? Porque ela é vigilante. Por isso o Senhor diz: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele diz assim: eu vejo uma pessoa vigilante, eu vejo uma vara de amendoeira. Vara significa eu e você, e amendoeira significa vigilância. Esta visão é uma visão que tem aquelas pessoas que estão ligadas na videira que é Cristo Jesus. Todo mundo que está ligado em Deus consegue perceber o final do inverno. E os seus frutos são frutos doces, são frutos adocicados, são frutos que apontam para um sinal maravilhoso de Deus em relação à sua vida. Então, gente, nós podemos olhar aqui e ver que quando Jeremias disse para o Senhor: eu vejo uma vara de amendoeira, ele estava falando assim: eu vejo uma pessoa vigilante. Interessante isso, não é? Por quê? Porque Deus, ele vai agora conversar com Jeremias, e Jeremias vai declarar para ele vai falar que ele está vendo uma vara de amendoeira, e o Senhor, ele fala para Jeremias assim: você viu bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. O que Deus está dizendo com isso? Gente, Deus estava dizendo a Jeremias: eu sou, Jeremias, como uma amendoeira que vigia. Eu sou como uma amendoeira, eu estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram na vida de vocês. E tu, Jeremias, deve também ser vigilante como a amendoeira é. A aplicação desta palavra para a igreja nessa noite é essa: pessoas que se pareçam com uma vara de amendoeira, pessoas que sejam vigilantes, que percebam a chegada da primavera, que percebam o tempo de Deus, que saibam que Deus é um Deus que vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falando Deus, porventura, Ele não cumpriria a sua palavra? Agora, infelizmente, as pessoas do século 21, não na sua totalidade, mas uma grande maioria, já não conseguem mais perceber esse cuidado de Deus, já não conseguem mais perceber esse carinho de Deus em relação às suas vidas. Por quê? Porque não têm sido pessoas vigilantes. E somente a pessoa vigilante consegue perceber o trabalhar de Deus. Somente a pessoa vigilante, ela consegue anunciar a chegada da primavera. Somente a pessoa vigilante, como a vara de amendoeira, ela produz frutos doces, ela consegue anunciar coisas boas em relação à vida cristã, em relação à vida com Deus. E quando eu falo de vigilância, por exemplo, eu não poderia deixar de dar um exemplo para vocês da parábola das 10 virgens. Por exemplo, a Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo de número 25, que o reino de Deus, ele é semelhante a 10 virgens, ou seja, ele se parece a 10 virgens, que num determinado tempo, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Mas a Bíblia diz que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Em outra tradução diz vigilantes. Porém as loucas, elas tomaram as suas lâmpadas, mas se esqueceram do azeite. Mas as prudentes, as vigilantes, além das lâmpadas, elas levaram consigo também azeite nas suas vasilhas. E diz a Bíblia que o noivo demorou a chegar, e elas foram tomadas por um sono, adormeceram. E quando elas não esperavam, diz a Bíblia no versículo de número 6 do capítulo 25 de Mateus, que à meia-noite ouviu-se um grito, e o grito dizia: eis o noivo,
sai-lhe ao encontro. Porém, todas elas se levantaram, diz o texto no versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Vejam, todas elas se levantaram. Porém, a diferença, ela vai transparecer agora, porque no versículo 8 diz que as loucas, elas disseram às vigilantes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as vigilantes responderam: nós não podemos dar para vocês, porque senão vai faltar a nós também. Vão vocês aos que vendem e comprem. E as loucas até tentaram, diz a Bíblia, elas até saíram para comprar, mas enquanto elas se foram, diz a palavra de Deus que chegou o noivo, e as que estavam vigilantes entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, diz a Bíblia, chegaram-se as loucas e elas clamavam, diziam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E a resposta que elas ouviram do noivo foi essa: em verdade vos digo que não vos conheço. E aí então a parábola deixa um alerta para a igreja de hoje, no versículo de número 13, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vocês podem perceber que o tempo todo desta parábola, a parábola está falando sobre alguém que age loucamente e alguém que age com vigilância. Quais são os benefícios daquele que age com vigilância e quais são os malefícios daquele que age loucamente? E por que nós não poderíamos aplicar esta palavra nessa noite de Santa Ceia para a igreja? Por que nós não poderíamos refletir sobre pessoas que muitas vezes têm agido loucamente, muitas vezes têm agido sem a devida vigilância, não têm tido cuidado com a sua vida espiritual, não têm tido cuidado com a sua vida de comunhão com Deus, não têm tido cuidado com a sua salvação? Ao contrário de encher as suas botijas de azeite, ao contrário de encher as suas botijas da doçura, da amêndoa, que representa o lado doce da vida, a amêndoa comestível, tem enchido a sua vida e os seus vasilhames do veneno destilado, muitas vezes pelos descuidos da vida. Quantas pessoas que não são prudentes na sua conduta cristã. Quantas pessoas que não são vigilantes na sua conduta familiar, não velam pela sua família, não velam pelos seus filhos, não velam pelo seu ministério, não velam pela sua vida espiritual, não velam pela sua comunhão com Deus. É dia de Santa Ceia, mas não vela pela sua intimidade, pela sua comunhão com Deus. É como se chegasse a um teatro comum para ver uma peça de comédia. É como se chegasse ao cinema para ver um filme de ação. E na verdade, gente, a vida cristã, ela não é vivida dessa maneira. E embora o profeta Jeremias não quisesse pregar esse tipo de mensagem, e ele desse uma desculpa para Deus, de que ele era uma criança, não querendo pregar uma mensagem dura à igreja de Israel, a Bíblia diz que ele acabou sendo boca de Deus, porque o Senhor foi quem disse para ele: você não diga que você é uma criança, você foi chamado por mim para cumprir a minha palavra, para pregar aquilo que eu vou colocar na sua boca. E isso é a mensagem, essa é a mensagem que produz mudança, essa é a mensagem que leva o povo para junto de Deus, essa é a mensagem que leva as pessoas a serem felizes, mensagens que alertam as pessoas a serem prudentes e vigilantes na sua vida espiritual. Mensagens que levam você para perto de Deus. Sabe por quê?
porque assim como essas virgens descuidadas, loucas, tem muita gente caminhando, achando que só basta ter um título de cristão, só basta ter um título de crente, só basta ter um título de homem de Deus, só basta ter um título de membro de uma igreja, só basta ter um título de alguém que um dia se batizou, que desceu as águas, que não precisa, na verdade, dar frutos doces, frutos que condizem com a sua vida espiritual. Que tipo de amendoeira temos sido nós? Que tipo de vara temos sido nós? A vara prudente, a amendoeira vigilante. O que tu vês, Jeremias? Se hoje Deus falasse com o seu profeta, e ele dissesse: profeta, olha para a minha igreja nessa noite, o que é que você está vendo? Será que Deus, Ele encontraria em nós pessoas cujas quais Ele pudesse olhar para o íntimo da nossa alma, para o íntimo do nosso coração e dizer assim: eu estou vendo uma igreja santa, eu estou vendo uma igreja lavada, redimida no meu sangue, eu estou vendo uma igreja comprometida com a minha palavra, eu estou vendo uma igreja que está lutando para entrar no céu, eu estou vendo uma igreja que está comprometida com o meu sacrifício da cruz, eu estou vendo uma igreja que está comprometida com o meu corpo e com o meu sangue, eu estou vendo uma igreja que é uma vara de amendoeira que produz frutos doces. Sabe por quê, igreja? Porque haverá um tempo em que nós podemos até sair, em que nós podemos até querer procurar azeite, nós podemos até querer procurar mudanças, nós podemos até querer buscar transformações na nossa vida. Mas quem sabe, Deus está te dizendo nessa noite que a hora de mudar, a hora de ser transformado, a hora da mudança, a hora da mutação é agora, não é amanhã, não é depois. Eu conheço uma enormidade de pessoas que eu encontro por essa vida e que me dizem assim: a minha hora vai chegar, o meu dia vai chegar, o tempo da minha mudança vai chegar, o tempo da minha transformação vai chegar. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: e se o teu tempo não for o tempo de Deus? E se a tua hora não for a hora de Deus? Você que quer tudo do seu jeito, você que quer tudo da sua maneira, você que só está feliz se as coisas estão do seu jeito, você que não tem sido vigilante acerca do chamado de Deus para a sua vida, porque Deus nos chamou, igreja, para sermos santificados a cada dia, sermos santos, porque Ele é santo, e se nós queremos tê-lo como Senhor da nossa vida, nós precisamos ser santo como Ele é santo, e só há uma maneira de nós sermos santos, se nós estivermos nele. Ele ensinou a igreja, Ele disse: eu sou a videira, vocês são a vara. Toda vara que não está em mim, meu Pai, Ele corta e lança ela no fogo, e ela não serve para outra coisa a não ser para ser pisada e lançada fora. Porém, a vara que está em mim, o meu Pai limpa, mas Ele limpa para que ela dê mais frutos ainda, e os vossos frutos permaneçam. Onde estão as pessoas que estão querendo frutificar? Onde estão as pessoas que ainda, em pleno século 21, ainda se preocupam em frutificar? Por quê? Porque quando você está florescendo, vara de amendoeira, você está anunciando o Evangelho, você está falando de Jesus, você está falando assim: meu irmão, hoje o dia está ruim, mas amanhã vai ficar melhor. Hoje você está com dor, mas Ele é o médico dos médicos. Hoje você está enfermo, mas Ele é a sua cura. Hoje você está mal, mas amanhã você vai ficar bem, porque nós servimos a um Deus poderoso, que tem poder para mudar a nossa história e a nossa vida. Mas como Deus pode mudar a vida de uma pessoa que está desligada?
Como Deus pode mudar a vida de uma vara que está completamente ociosa, desligada da videira. Uma vara desligada da videira, ela não pode anunciar nada, a não ser a amargura da sua alma. Nós somos a expressão de quem nós estamos ligados. Nós somos a expressão do Deus que nós servimos. Como é que eu posso anunciar que a primavera está chegando, se eu sou uma vara desligada da videira? Jeremias, quando ele é indagado por Deus, ele diz: Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira, eu estou vendo uma pessoa vigilante, eu estou vendo, Senhor, um povo vigilante. E quando ele fala isso, o Senhor se alegra com ele. Ele diz assim: que bom, Jeremias, que você está tendo uma visão de um povo vigilante, porque quando eu encontro um povo vigilante, eu velo para cumprir a minha palavra na vida deste povo. Um povo vigilante são pessoas que estão preparadas para receber o cuidado de Deus, para ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Gente, hoje em dia, em pleno século 21, o mundo está cheio de pessoas que querem cobrar de Deus, mas não fazem nada para que Ele cumpra a palavra dEle na sua vida. Não são amendoeiras vigilantes, não são varas vigilantes. Se deixam levar por qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de informação lhes derruba, qualquer tipo de palavra lhes machuca, qualquer tipo de fala coloca-os para baixo. A pessoa sai de casa, está bem, está uma bênção, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Encontrou alguém na rua, escutou uma informaçãozinha qualquer, pronto, já bate o espírito, o coração já fica amargo, a pessoa já se enche de demônio, já fica cheia de raiva, já fica cheia de ira, já quer murmurar, já quer maldizer, já quer reclamar de Deus e da vida. E muitos ainda se levantam e dizem assim: aonde que está Deus? Aonde que está Deus, que Deus não muda a minha história? Meu filho, você precisa colocar no seu coração e no seu entendimento uma coisa: Deus só vai mudar a sua história quando você demonstrar a Ele, através das suas atitudes, que você é uma vara vigilante, que você é uma amendoeira vigilante, que você sabe perceber o agir de Deus, porque muita gente não tem percebido a aproximação do dia da vinda do Senhor, muita gente não tem percebido a ação de Deus, não tem percebido os sinais. Eu fico boquiaberto com algumas pessoas que muitas vezes se surpreendem com coisas tão bobas, na verdade, quando o Senhor já havia alertado a respeito dessas situações. O mundo hoje, ele declara que o noivo está às portas. O mundo hoje declara: Cristo está prestes a enviar o seu Filho e arrebatar a sua igreja. Mas as varas de amendoeira, elas não estão vigilantes, elas não conseguem mais perceber que a primavera está chegando. O que significa a primavera? A primavera significa a chegada do Messias, a volta do Filho de Deus, a vinda do noivo. Significa o final da angústia, significa o fim das dores, significa o fim dos problemas, significa o fim da enfermidade, significa o fim da corrupção, o fim de tudo aquilo que você questiona e reclama. Ele vai acontecer quando você perceber que a primavera está chegando. Jeremias, ele vai falar que ele vê a primavera chegando. Eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo pessoas vigilantes. As loucas, as virgens, na sua parábola, elas até tentaram, diz a Bíblia, correr, elas até tentaram comprar, mas infelizmente, diz o texto, que não houve tempo suficiente para isso. Por quê? Porque quem estava preparado viu a porta se abrir e entrou. Quem estava pronto, as amendoeiras vigilantes estavam prontas, estavam preparadas. Porque não basta ser vaso, tem que ter azeite dentro do vaso. Não basta ser de Deus, tem que estar cheio do Espírito Santo.
Não basta ser chamado pelo nome cristão, ou evangélico, ou crente, sabe lá Deus o quê? Você precisa dar testemunho com a sua vida, de que verdadeiramente você é aquilo que você diz ser. E quando eu falo de vigilância, eu quero vos afirmar nessa noite que a ausência da vigilância, ela entristece o coração de Jesus. A ausência da vigilância, ela entristece o coração de Jesus. Como assim, pastor? O senhor pode provar isso na Bíblia? Vou usar para vocês um exemplo muito conhecido e muito simples. Se você virar aí a página da sua Bíblia, você vai ver, nós demos o exemplo das virgens, da parábola das virgens no capítulo 25, agora eu quero dar para você o exemplo do capítulo 26, no versículo de número 36, quando Jesus está no Getsêmani. E a Bíblia diz que Jesus Cristo estava no Getsêmani, perto de ser preso, e a Bíblia diz assim, que Jesus chegou ao Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. E o Senhor começou a entristecer-se e a angustiar-se. E então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e o que, igreja? E o que o Senhor faz quando Ele pede isso aos seus discípulos? Diz a Bíblia que Ele adiantou-se um pouco, separou-se dos seus discípulos, e lá Ele prostrou-se sobre o seu rosto, ou seja, Ele ajoelhou e colocou a sua cabeça entre as pernas, colocando o seu rosto no chão, e então Ele começou a orar. E na sua oração Ele começou a dizer: Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. E quando Ele acaba a sua oração, diz a Bíblia no versículo 40, que Ele volta para os seus discípulos. E quando Ele chega nos seus discípulos, a Bíblia diz que Ele achou os seus discípulos Quem é que consegue vigiar dormindo, irmão? Fala para mim. Quem é que consegue vigiar dormindo? E o que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia vem falar sobre o sono da indolência. Sabe que tipo de sono é esse? É o sono que é produzido pelo pecado. E esse tipo de sono é um sono que muitas pessoas não conseguem percebê-lo. Estão dormindo de olho aberto. Estão dormindo, mas estão caminhando. Estão dormindo, mas estão dentro da igreja. Estão dormindo, mas estão tomando ceia. Estão dormindo, mas tem nome de crente. Estão dormindo, mas são discípulos. Você está conseguindo me entender? Diz amém. Então não basta nada disso. Eu preciso ser vigilante. E Jesus volta e Ele encontra-os dormindo, e o Senhor disse a Pedro: nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Perceba que a angústia de Jesus, ela se dá por causa da ausência da vigilância. E o que Jeremias disse para o Senhor, novamente eu bato na tecla, eu volto lá no capítulo 1 de Jeremias, versículo 11 e 12, e o Senhor falou: Jeremias, o que você vê? Ele disse assim: eu vejo uma vara de amendoeira, ou seja, eu vejo pessoas vigilantes. E quando ele disse eu vejo pessoas vigilantes, o Senhor diz assim: eu fico feliz porque você está vendo pessoas vigilantes. Por quê? Porque com pessoas vigilantes eu tenho compromisso, com pessoas vigilantes eu cumpro a minha palavra, com pessoas vigilantes eu velo para cumprir as minhas promessas na vida dessas pessoas. Igreja, está cheia de gente, irmão, querendo que Deus cumpra as suas palavras, mas está dormindo. Está cheio de gente querendo que Deus cumpra a sua promessa, mas estão adormecidos.
não percebem mais a urgência desses dias, não percebem mais a emergência desta hora, não percebem mais que os tempos estão se afunilando cada dia mais, não percebem mais os sinais de Deus, estão preocupados tão somente consigo mesmo, e não conseguem ser varas de amendoeira, ou seja, não conseguem ser uma pessoa vigilante. Se contenta muitas vezes em estar dentro de uma igreja, se contenta muitas vezes em levar o nome do Senhor, se contenta muitas vezes em ter um título de crente, se contenta muitas vezes em ter se batizado, e acha que isso é o suficiente, está vivendo dentro daquela teoria, está vivendo dentro daquela doutrina, né, dos homens que diz assim: uma vez salvo, salvo para... Quer dizer, eu não preciso vigiar, eu posso me entregar a Jesus e voltar aos antigos, desculpe a expressão, aos antigos vômitos, eu posso voltar às antigas práticas, eu posso continuar com o mesmo coração, eu posso continuar com as mesmas ações, eu posso continuar com as mesmas atitudes, eu posso continuar com o mesmo coração, e a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é poderoso para transformar a nossa vida e a nossa história. Jesus, Ele vai dizer: Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora. E o Senhor fala, versículo 41 do capítulo 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Igreja, vamos profetizar isso aqui junto, porque isso aqui é interessantíssimo, isso aqui deve ser a nossa marcha, isso aqui deve ser a nossa fala diária, essa aqui deve ser a palavra que não sai dos nossos lábios durante a nossa vida cristã. Vamos profetizar isso aqui juntos, em nome de Jesus. Versículo 41, a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é... É por isso que o Senhor está falando para Jeremias: Jeremias, eu cumpro minha palavra na vida de pessoas vigilantes, porque pessoas vigilantes são pessoas conscientes de quem elas são pessoas conscientes de que a sua carne, ela pode falhar a qualquer momento. Então, para que ela não falhe, eu vou ficar ligado, eu vou ficar prudentemente me conduzindo na presença de Deus, para que eu não venha cair, para que eu não venha falhar, para que eu não venha errar. A Bíblia vai afirmar que o Senhor tornou a retirar-se, Ele foi orar novamente, e Ele, na sua oração, Ele repete as mesmas palavras. Veja que não é uma oração comprida, veja que não é uma oração longa. Ele novamente faz a sua oração: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele acaba de falar e ele volta. Versículo 43, e ele voltando, diz a Bíblia que ele achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. O que é que faz a carga se tornar pesada demais? O pecado. Porque a indicação de Jesus para nós é: me dê a sua carga que eu vou levá-la, e toma a minha, porque o meu fardo é leve e suave. Mas infelizmente, as pessoas querem carregar para toda a vida os problemas que não conseguem se desligar deles, ações, atitudes que não conseguem mudar, situações que não se transformam por falta de vigilância. E aí o que acontece? Diz a Bíblia que o Senhor voltou e os encontrou dormindo. Por quê? Porque aonde não há vigilância, o sono da indolência toma conta.
E o Senhor então deixou-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo, diz o texto, as mesmas palavras. E ele voltou para os seus discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Aqui eu preciso parar um pouquinho. Olha só. Versículo de número, minha tradução está diferente. O Senhor voltou e disse, o Senhor então voltou para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e descansai. Na minha tradução está dizendo assim: ainda dormis e repousais? Ou seja, o que significa isso aqui? Primeiro, eu estou cochilando. O que é cochilar? Eu sento na cadeira da igreja e o pastor fala 10 palavras, eu escuto 2. Aí quando ele dá um grito, eu acordo. Isso é cochilar. Aí o Senhor vem e diz assim: vocês ainda estão cochilando? Pode repousar. O Senhor diz assim: agora deita e dorme definitivamente, porque a minha hora é chegada, não tem mais o que se fazer, nada mais pode ser feito. Veja o texto. Então voltou para os discípulos: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus estava ainda falando, chegou Judas, aquele que o entregaria nas mãos dos traidores. Jesus está dizendo, irmãos, com essa passagem, que a vigilância não fez parte da vida dos seus discípulos. No último momento, na hora da angústia, no Getsêmani, faltou-lhes vigilância. Voltemos então para a visão de Jeremias. A visão que Jeremias teve da vara de amendoeira, então ela vai trazer 2 significados principais. Ela tem muitos significados, mas 2 eu separei para nós nessa noite. O primeiro significado: Deus vigia, Deus vela para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Esse é o primeiro significado. O segundo significado: os filhos de Deus também precisam ser vigilantes para que a sua palavra se cumpra na sua vida. Afinal de contas, quando Deus deu a Jeremias essa visão da amendoeira, gente, Ele estava alertando Jeremias. Ele estava falando com Jeremias, pois a palavra iria se cumprir, assim como eu estou pregando para vocês na noite de hoje. E eu estou dizendo para vocês: sejam uma igreja vigilante, sejam uma igreja prudente. Cuidado com as sublevações e as tentativas do diabo de te arrancar da presença de Deus, de fazer com que você deixe de ser uma bênção nas mãos de Deus. Cuidado com os levantes do inimigo, cuidado com as setas de Satanás, cuidado, porque as loucas acharam que ainda dava tempo ir buscar o azeite. Tem gente que está assim, está achando que de uma hora para outra vai dar tempo correr atrás, vai dar tempo tirar o tempo perdido, vai dar tempo tirar o prejuízo. E infelizmente a parábola mostra-nos que não houve tempo, que essas meninas ficaram para o lado de fora, enquanto as prudentes entraram. Pastor, Deus é um Deus vingativo? Claro que não. Mas Deus, Ele conhecia os pecados de Judá, Ele conhecia o que Judá precisava mudar, e Deus conhece o que nós precisamos mudar, e por isso Ele fala conosco. Deus estava preparando Jeremias, o profeta, para aceitar a incumbência da pregação da palavra dura. Ele deveria anunciar que Deus estava solicitando do seu povo mais vigilância, mais prudência, que Deus estava requerendo do seu povo uma atitude no caminhar.
E não adiantava ele dizer, como ele disse no versículo 5, eu sou uma criança, eu não sei falar. Gente, nós não podemos mais dar desculpas. É chegado o tempo do Senhor para a nossa vida. O Senhor não aceita mais desculpas esfarrapadas de que nós não sabemos, não temos conhecimento. Não, as informações estão aí, todo mundo tem acesso a elas. Hoje em dia você tem acesso através do seu telefone, através do seu computador, através do seu notebook. Você tem informação ao mundo, a tudo, inclusive aquilo que se refere ao Senhor. Então é tempo dos filhos de Deus nesses últimos dias estarem vigilantes, porque Deus, Ele irá cumprir a sua palavra. O Senhor estava falando para Jeremias: Jeremias, queira Judá ou não, queira Israel ou não, eu vou cumprir a minha palavra. E uma coisa interessante a respeito da vara de amendoeira é que mesmo quando ela está cortada e ela é lançada no mar, as ondas do mar vão batendo e elas vão se juntando, e quando as águas do mar elas sobem e crescem, o mar então as expele para fora, e quando elas são lançadas para fora do mar, elas ficam entrelaçadas, dando a impressão de que são verdadeiras árvores. E a lição aqui é muito simples, irmãos, porque vai passar o inverno e a primavera vai chegar, e a vara de amendoeira ela vai florescer de novo. E a lição aqui é muito simples. Qual é a lição, pastor? A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, quando ela é lançada, ela sempre encontra uma terra fértil para que ela possa repousar. Deus, Ele quer ver você vigilante. Deus, Ele quer ver você prudente. A semente da palavra já foi plantada na sua vida. Também a semente que você um dia plantou em alguém, na vida de alguém, pode ficar despreocupado. A sua parte você fez. Vai chegar uma hora que essa semente ela vai brotar, ela vai florescer. Um dia essa semente ela vai encontrar um coração, uma terra fértil, cuja qual ela possa produzir. Jeremias, diz a Bíblia aqui, que ele deixou ser usado por Deus em seu ministério profético, e por causa disso ele foi abençoado por Deus. E da mesma forma Deus, Ele quer usar você, mas Deus não usa pessoas que estão desapercebidas. Deus não usa pessoas que não estão vigiando. Vigilância, prudência é a palavra de Deus para a vida da igreja nessa noite de domingo de Santa Ceia. O que é que Deus está requerendo de você? Você precisa de melhorar em que área na sua vida? Qual é a área da sua casa? Qual é a área da sua vida que não está bem, que está indo de mal a pior? Qual é a área que você precisa ter vigilância? Deus, Ele conhece as suas fraquezas, mas você precisa entender que o diabo também conhece, e por isso ele vai se levantar exatamente nessas áreas para conduzir você ao erro, para conduzir você à queda, para conduzir você ao afastamento de Deus. É por isso que existe uma luta constante, é por isso que existe uma batalha tremenda, é por isso que nós acabamos de ler dizendo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque Satanás ele vai se levantar justamente na área da sua vida em que você não espera, em que você não está vigiando, em que você não tem tido cuidado. Cuidado com a sua boca, cuidado com as suas palavras, cuidado com a maledicência, cuidado com a murmuração, cuidado com a reclamação. Agradeça mais e reclame menos, adore mais e reclame menos, exalte mais e reclame menos, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. E quando você mudar o seu comportamento e a sua atitude, você vai ver que a vida é como um eco. A bênção de Deus vai começar a alcançar você pelo poder do nome de Jesus. Reclamações e murmurações, minha gente, nunca mudou a história de ninguém, muito pelo contrário.
Todas as vezes que a Bíblia fala de alguém que murmurou, houve um castigo, houve uma condenação. E o Senhor Deus está querendo te levar para uma vida de experiência com Deus, uma comunhão com Jesus, mas você precisa receber a sua palavra, você precisa receber a palavra que é transmitida através das profecias que Deus libera sobre a sua vida. Você precisa receber, porque o seu ministério, porque a sua vida cristã, ela precisa frutificar, mesmo que demore. Não se preocupe, o Senhor vai fazer você transbordar. A sua vida vai ser como uma linda árvore, você vai ser como uma pessoa cheia da glória de Deus, você vai produzir frutos doces, adocicados e desejosos para a vida diária de todos aqueles que te cercam, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas a pergunta do Senhor para nós nessa noite é a mesma pergunta que Ele fez para Jeremias: o que é que você tem visto quando você olha? Deus, eu tenho visto luta, eu tenho visto problema, eu tenho visto batalha, eu tenho visto, Deus, eu só vejo coisa ruim. Pois é, comece a ser mais vigilante com os seus olhos, porque a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso e você jamais habitará em trevas. Tome cuidado, porque quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo Jesus, como o profeta Jeremias estava, você precisa, no meio do caos, de ter a capacidade de ver uma vara de amendoeira. Você precisa ter a capacidade de ver. O que você vê? Deus, eu olho para dentro de mim e eu vejo, Senhor, uma pessoa querendo acertar. Eu olho para dentro de mim, Senhor, eu vejo uma pessoa querendo ser fiel. Eu olho para dentro de mim, Senhor, eu vejo uma pessoa querendo te agradar. Eu olho para dentro de mim, eu vejo uma pessoa querendo lutar contra o pecado. Eu olho para dentro de mim, eu vejo uma pessoa querendo lutar contra a malignidade. Eu olho para dentro de mim, eu vejo uma pessoa querendo lutar contra tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a minha vida. Por quê? Porque eu quero ser uma vara de amendoeira, eu quero ser uma pessoa vigilante, eu quero vigiar enquanto é tempo, porque se acontecer na minha vida como aconteceu na parábola das virgens loucas e das prudentes, eu quero ser contado com as prudentes. Se Jesus hoje Ele tocar a sua trombeta, se Jesus hoje Ele liberar o seu anjo, e o seu anjo fizer soar a sua trombeta, o que nós podemos esperar de nós mesmos? O que é que você vê, Jeremias? Pastor, eu tenho visto muito problema ultimamente. Pastor, a minha mãe é um problema, o meu pai é um problema, a minha família é um problema, o meu salário é um problema, o meu trabalho é um problema, os meus irmãos são um problema, a minha igreja é um problema, eu sou um problema. O Senhor está te dizendo nessa noite, Ele quer transformar a sua visão, Ele quer fazer de você um profeta das nações nesse tempo. Alguém que tenha a visão de Jeremias, alguém que comece a ver além das circunstâncias, alguém que tenha a sua visão lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Aliás, o sangue de Cristo Jesus que está aqui nessa noite e pode te purificar, pode me purificar, pode nos lavar, pode nos redimir. Ele quer ver em você alguém que consiga olhar além das circunstâncias e diga: Senhor, eu já consigo ver, Senhor, uma vara de amendoeira. Eu olho para os meus filhos, eles têm dado trabalho. Eu olho para a minha casa, não está do jeito que eu quero. Eu olho para o meu trabalho, não é aquele que eu gostaria, mas eu consigo ver, Senhor, uma esperança. Eu consigo ver uma mudança. Aleluia! Eu consigo ver, Senhor. Eu consigo ver, Senhor, a transformação. Eu consigo ver, Senhor, porque Tu estás comigo, Senhor. O Teu sangue tem purificado os
meus olhos. Pode estar cercado pelo caos, você pode estar cercado pelo caos, mas se Deus está com você, se você é escolhido pelo Senhor, você tem a capacidade de ver pelos olhos da fé, e pelos olhos da fé você pode dizer: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo uma vara. O que é uma vara? Uma vara são pessoas. O que é uma amendoeira? Amendoeira simboliza a vigilância. Por quê? Porque é ela quem declara que a primavera está chegando. A primavera está chegando, e a primavera representa as flores de Deus, representa os resultados de Deus na tua vida. Ei, minha irmã, meu irmão, vai chegar o resultado que você está esperando, vai chegar a vitória que você está esperando, vai chegar a provisão que você está esperando, mas você precisa ser uma vara de amendoeira, você precisa ser uma vara de amendoeira, você precisa ser vigilante para que o inimigo não roube os seus propósitos. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.